Queres mesmo viver sabendo que nunca tentaste ser lutadora de wrestling? Não. Quando eu estou no ringue, eu sinto-me 100% confortável, sinto-me eu mesma. Facilmente mais pessoas saberão quem é Killer Kelly do que o wrestling em Portugal. Portanto, acho que isso diz tudo, não é? Portanto, basicamente é uma marca ou uma personalidade que superou largamente o que nós fizemos aqui durante 12 anos. Eu sinto que vou ter um sucesso tão grande. Sei que ela não nos vai desapontar. Quando eu estou no ringue, eu sinto-me 100% confortável, sinto-me eu mesma. Muita gente diz que quando estás no ringue ou quando és wrestler, tu tens uma personagem e tens que basicamente ser alguém que tu não és. Mas eu sinto-me 100% eu. Qualquer coisa que digam, eu não me importo. Qualquer coisa que se passe fora do ringue, não me importo. Naquele momento sou só eu e sinto-me extremamente bem. Killer Kelly has been impressive. Now Killer Kelly is bringing a fight. Running cross into the corner. And a nice throw there by Killer Kelly. Don't be tough. Isto é ela, portanto, os primeiros dias de vida, até mais novinha. Ela tem uma história muito gira com esta irmã. Estava em casa e tinha um sofá pesadíssimo, mas enorme. Portanto, isto já era coisas do wrestling. E ela foi fazer pipoca, a irmã pediu-lhe, e então saiu. Entretanto, ela veio e a irmã estava no sítio dela. Sai daí que isso é o meu lugar. E a irmã não quis sair. Ela pega no sofá com toda a força, bum! Sais ou não sais? É a minha filhinha. Ai, meu Deus, mãe. Pronto. E pronto, essa é a minha filha. A Raquel em criança era muito chorona, só queria estar ao pé da mamã, era traquinas, portanto fazia maldades também aos irmãos. E uma vez fui atrás e vejo a Raquel a bater e depois a fugir. Mamã, olha o Nandinho está-me a bater. Portanto, já por aí, muito traquina. Tem uma personalidade muito forte, é muito determinada e quando ela quer uma coisa, normalmente consegue. É de ideias muito fixas, sim, mas essa vontade, esse querer, quando ela tem uma ideia na cabeça dela, ela faz de tudo para conseguir. A minha família sempre foi, o meu pai sempre foi carros, completamente viciado em carros e cinema. A minha mãe e a minha irmã, modelos, completamente viciadas nisso. A minha mãe foi a Miss Portugal, a minha irmã era uma modelo em ascensão e eu era aquela rapariga chubby que queria ser modelo, mas não podia porque era baixinha e gordinha. Queria praticar desporto, mas não tinha jeito para nada. Vir aqui relatar para todos os jovens do país os golpes espetaculares dos não menos espetaculares atletas como são os lutadores da luta livre americana. Quando eu tinha 7 anos, eu lembro-me de ver wrestling com o meu irmão, portanto, fez com que o wrestling fosse muito, muito importante para mim. Não tinha que seguir aquele trajeto de, ok, sou uma rapariga, tenho que brincar com Barbies, tenho que gostar de moda por causa da minha mãe e da minha irmã. E como sempre me senti uma outcast, quando descobri o wrestling comecei a sentir mais confortável comigo mesma e confortável com o facto de não gostar dessas coisas mais girly. O wrestling para mim é tudo. Era a minha companhia, não era? Para ver as coisas do wrestling. E depois ainda por cima fazíamos coisas muito engraçadas, tipo tentar imitar os movimentos, por exemplo o tombstone, tipo o pedigree, fazer aquelas coisas e brincávamos muito um com o outro com essas. Foi o nosso elo de ligação. Eu sabia
que era uma rapariga de 14 anos, nada a ver com aquelas loiras, não era alta, não era atlética, não era nada, então para mim isso não era possível. Mas um dia estava eu no i5, que é super antigo, estava no i5 e comecei a procurar grupos de pessoas que tivessem o mesmo interesse, que é de wrestling. E encontrei um grupo em que havia pessoal que se juntava para praticar wrestling. E eu fiquei completamente maluca naquele momento, disse logo ao meu irmão, ok, Nandinho, tens que me levar. Quando comecei o wrestling aos 14 anos, tive um pseudo-treinador, mas depois descobri o WP Wrestling Portugal e foi o Bemer, o Bruno Brito, que me treinou. Eu, na altura, estava mais focado nos lutadores assim mais avançados, digamos assim, quando voltei do Canadá, quando o Wrestling Portugal começou. E ela estava mais destacada noutro grupo, mais os iniciados. Mas com o tempo ela, obviamente, começou a subir na experiência, começou a merecer o upgrade, a promoção para os avançados. E aí sim, comecei a trabalhar mais de perto com ela. Sinto um carinho muito especial por ela, porque se não fosse ele, tenho mesmo a certeza que não estaria onde estou, porque ele ensinou-me os básicos, ensinou-me como me comportar, basicamente ensinou-me tudo o que eu precisava para ter sucesso suficiente para take the next step. A primeira memória da Kelly foi num vídeo que eu vi, ela com 15 anos, penso eu, a lutar com o Red Eagle no terraço do Red Eagle. Tive depois contacto com ela quando ela participou na Taça Tarzan Taborda de 2015 com a APW e aí deu para ver que tecnicamente estava evoluída e o que eu gostei muito de ver naquela e na altura era a vontade dela de querer fazer. A Kelly, que eu, a primeira vez que a vi, sinceramente, não achava que tinha muito talento físico, capacidade atlética, e tu a mesma coisa, mesmo compreensão do wrestling, muito mal, mas vocês trabalharam tanto e esforçaram-se tanto que chegaram a um nível excelente, e hoje em dia és dos melhores cá, e a Kelly é uma das melhores mulheres da Europa, eu diria. Sim, a Kelly, eu diria que houve duas fases da carreira da Kelly, que foi a Kelly dos seus 15, 20 e poucos anos, em que era uma menina muito divertida, que vinha para aqui e queria brincar ao wrestling, mas não levava isto muito a sério. E o que é que achaste do momento final do GM levar uma Danny Bomb? Gostei bastante porque quem fala demais geralmente acaba sempre por levar na corneta, como se diz na gíria portuguesa. E depois houve ali um ano, sei lá, 2015, 2016, em que ela de facto adotou uma outra postura nos treinos e começou a levar isto muito mais a sério, com o objetivo de ir lá para fora, lutar lá fora, etc. E a partir daí começámos a ver uma Kelly mais agressiva, digamos assim, dentro do ringue, uma personagem mais séria. O mundo do wrestling nacional é um nicho dentro do nicho dentro do nicho. São amigos que se divertem. Adoramos entreter o nosso público, que muitos nem são fãs de wrestling, são fãs do Wrestling Portugal, que ficaram a gostar de nós e nem veem wrestling para além de nós. E eu acho que depois tens outros dois mundos, a APW em Portimão, que acho que é similar a nós, mas estão fisicamente longe de nós, e a CTW, que de facto tentam promover-se mais e chegar mais longe. Eu defino a CTW como um sítio para as pessoas que querem fazer wrestling profissionalmente em Portugal e que lhes dá as oportunidades de lutar um pouco por todo o mundo, conhecer outras culturas do wrestling. Foi por isto que eu criei o CTW, para as pessoas terem aquele sonho de um dia poder ser lutadores de wrestling, que terem uma porta.
aquilo que nós fazemos é um entretenimento viável, não é apenas um espetáculo e pessoas a fingir que lutam. Nós realmente conseguimos contar histórias e conseguimos mexer com as emoções das pessoas de tal maneira que as pessoas entram por esta porta com uma opinião do que aquilo que é o wrestling e saem da porta a comentar que realmente gostaram e que é um entretenimento diferente e querem voltar a repetir. Infelizmente, cá em Portugal ainda não há a oportunidade de fazer uma carreira e ficares aqui e receberes um ordenado que possas viver dele, não é? Então é a única maneira, é tentares ter um contrato e os contratos só acontecem lá fora. Eu com 14 anos só sabia do Undertaker, do Kane, John Cena, Kurt Angle e não tendo ninguém português lá, para mim era impossível, era só um sonho. Um lutador de wrestling tem que investir em ginásio, em roupa, em treinos, viagens, estadia, em muita coisa. E quando se quer profissionalizar, temos que pensar que eu tenho que ganhar X e não posso gastar X. Por outro lado, também há a aceitação do público ao wrestling. As pessoas vão ver wrestling como vão ver futebol, em alguns sítios, como a Inglaterra, por exemplo. Em Portugal, temos alguns fãs duros, mas temos outros que temos que puxar e temos que lhes explicar o que é o wrestling. Assim que a pessoa chega aqui, pode ver o wrestling na televisão, mas depois vai perceber que o que acontece dentro do ringue até pode ser bom, mas há ali vários ingredientes essenciais que não estão ainda cá e que se calhar não vais ter cá tão cedo. Tu não tens circuito profissional português. Tu tens um ou outro maluco que se lembra de fazer espetáculos e tenta fazer de forma mais profissional possível. Temos atletas fantásticos, incríveis, contudo, tem de perceber o que é o espetáculo e o propósito. A partir dos meus 19, 20 anos, eu continuei a treinar wrestling, mas já era muito... Ok, vou lá treinar aos fins de semana, vou estar com os meus amigos, não via o wrestling como o meu futuro. Aqui a expectativa não é muito elevada, porque no final do dia tens poucos espetáculos por ano e, sinceramente, ninguém está aqui à espera de ser profissional a 100%. Comecei a ir menos aos treinos, comecei a estar mais focada na minha potencial carreira de designer e também mais focada na minha relação. E o wrestling fui deixando o wrestling para trás. Tens de querer, tens de sacrificar, tens de pensar, eu quero fazer isto, eu vou fazer isto, e quem disser que não, calma aí, vamos ver. Mas queres mesmo viver sabendo que nunca tentaste ser lutadora de wrestling? Não. A melhor palavra que define a Raquel, além de ser uma mulher corajosa, determinada, eu acho também ambiciosa. Eu não queria chegar aos meus 40, 50 anos como o meu pai e a minha mãe. O meu pai amava carros, amava corrida, ele chegou a ser corredor, só que nunca investiu nesse sonho por causa dos próprios pais dele. Revi-me no que eu queria fazer quando tinha a idade dela e não fiz, não tive coragem para isso. A minha mãe, 18 anos, tinha ido ao Miss Universo. Foi contactada, se não estou em erro, pela Christian Dior. Minha mãe recusou porque tinha casado com o meu pai e queria se focar na família. Ambos puseram os sonhos deles on hold e eu não queria chegar aos 40 anos e dizer, pronto, eu podia ter sido isto, eu podia ter sido aquilo, blá blá blá, como muitas vezes eu tive essas conversas com os meus pais. Eu não queria ser essa pessoa. Então, aos 25 anos, eu disse, vou pedir férias do meu emprego. Não me deram, despedi-me. E vou uma semana para a Alemanha ver se é mesmo isto que eu queria. Kelly pensou muito bem em ir para a Alemanha, porque mesmo no Reino Unido já tens uma grande concorrência, e na Alemanha tens a segunda maior promotora, digamos, não, a primeira da Europa, WXW, maior que a Progress até, que consegue profissionalizar, porque tu consegues ter 80 a 100 shows por ano, todos os fins de semana fazes 2, 3 shows, numa tour pela Alemanha inteira. Acho que há aqui gente com muito talento que podia fazer furor na Europa, pelo menos, no circuito europeu, mas ninguém fez isso. Portanto, a Kelly foi realmente aquela que ganhou coragem. Eu acho que o que diferencia a Kelly é a perseverança, ela não desistir, ser uma lutadora, ser verdadeiramente uma lutadora, acreditar nos sonhos dela
e sem dúvida nenhuma ter feito o investimento de ir à procura de mais conhecimento. No momento em que eu decidi ir para a Alemanha e apostar no meu sonho, eu lembro-me de estar a tirar uma foto à frente das partidas no aeroporto de Lisboa e sentir, ok, é agora. Eu vou conseguir realizar o meu sonho, vou conseguir alcançar o que eu sempre quis na minha vida. Passou uma semana, fiz um espetáculo eles chamam os Academy Shows, o espetáculo da academia. O dono da empresa puxou-me ao lado e disse: temos espetáculos quase todas as semanas e eu tenho a certeza absoluta que tu vais ser uma estrela. Tu tens uma percepção do que é um lutador e o que é que o público percebe que é um lutador. O lutador é aquele que entra por aqui e tu percebes rapidamente, espera aí, isto é diferente. Este foi o meu primeiro show oficial de WXW que fiz parte e é um evento enorme. A WXW World Tag Team League, basicamente todos os melhores do mundo vão à Alemanha, todos os melhores tag teams do mundo vão à Alemanha. É a minha primeira foto oficial. É ridículo a confiança que a WXW tinha em mim e nas minhas capacidades para ser a primeira campeã deles. Ainda hoje que eu penso nisso, tipo, não sei como é que eles previam que eu tivesse o sucesso que eu tive. Correu tudo bem, até porque em abril fiz parte do torneio da WWE UK Championship. Em agosto fiz parte do Mayan Classic 2 e em setembro fiz parte do primeiro roster oficial do NXT UK. Sinto-me bastante orgulhosa por ter alcançado tanto em tão pouco tempo. Voltei para Portugal por causa do Covid. Estava em ascensão quando mudei para a Alemanha. Tinha saído da WWE em janeiro de 2020 e estava pronta para começar a minha carreira independente e ir para os Estados Unidos, para o Japão, etc, etc. Depois o Covid aconteceu e fiquei presa lá, sem wrestling, sem o meu noivo, sem a minha família, sem ninguém. O mundo do wrestling é como se fosse a escola secundária. São pessoas que fazem de tudo para chegar ao topo. E eu sinto que a minha saúde mental começou a deteriorar-se quando eu fui para a WWE, porque lá é ainda pior. Infelizmente, eu sempre fui, como eu estava a dizer, uma pessoa que dava sempre o benefício da dúvida, fazia tudo by the rules, e fazer isso quando as outras pessoas não estão a fazer metiu-me num estado depressivo. Isto já é uma coisa que nunca contei a ninguém, só o meu noivo. Eu lembro-me que ia para as semanas de treino, era a pior altura da minha vida, eu ficava mesmo muito deprimida. E a partir do momento que eu saí da WWE, eu senti, primeiramente, chorei, porque estava em choque. De, ok, a WWE acabou. Mas passado um minuto, senti um alívio. Facilmente mais pessoas saberão quem é Killer Kelly do que o wrestling em Portugal. Portanto, acho que isso diz tudo, não é? Portanto, basicamente é uma marca ou uma personalidade que superou largamente o que nós fizemos aqui durante 12 anos, ou assim. Tem todo o mérito por isso. Ficamos todos contentes pelo que ela alcançou nesse sentido. Se tu queres ser um cientista no Reino Unido, não sei, provavelmente tens uma longevidade de carreira maior do que se fores ser um lutador de wrestling que eventualmente com alguma velocidade acaba a tua carreira de repente e onde é que está a tua vida anterior, onde é que está a estabilidade? O wrestling é uma profissão que tem de se sacrificar bastante se quer ser melhor. Agora lá está, é deixar os amigos aqui, é não ver a família durante
vários meses, é sair completamente da tua zona de conforto. E ainda bem que eu fui para a WWE, ainda bem que eu passei por tudo o que eu passei, porque agora sou uma pessoa completamente diferente e agora eu vou lutar pelo que eu quero. Assim que comecei a conhecer outras realidades do meio de wrestling lá fora, quando voltei a Portugal, comecei a sentir, ok, isto é muito ridículo. É muito o que é tão mau dizer, porque há pessoas de wrestling que eu amo de morte, mas a diferença é de dia para a noite. Lá fora é um negócio, a sério. Aqui não é. É possível ganhar alguns euros. Eu posso cá partilhar que 25 a 100 euros pode ser expectável se for um espetáculo com muita gente a assistir, mas isso são raras vezes por ano ou numa carreira até de um lutador com poucos anos aqui de wrestling em Portugal, não vai fazer muito dinheiro. É como gostares de uma mulher feia, gostas, mas não sabes porquê. Será que posso dizer isso? Nos Estados Unidos ou Inglaterra, se calhar cobram 20, 30 euros por bilhete e nós aqui só conseguimos cobrar 5. Então logo a isso também te dá margem para investir e tentar criar algo maior. Não conseguindo isso, estás limitado e estás renegado a fazer isto de forma amadora, como muitas modalidades em Portugal. Tendo começado a minha carreira de wrestling em Portugal, sempre pensei que todas as outras promotoras de wrestling iam ser assim, tipo, são amigos e fazem espetáculos e a família vem ver, é isso, basicamente. Mas a partir do momento que eu fui para a WXW, eu comecei a ver o lado business. Tenho que tratar da minha viagem, tenho que planear o que é que vou comer, planear onde é que eu vou vender a minha merchandise, depois do combate andar atrás do promotor para me pagar. Trato mesmo de tudo. Olá! Ninguém merece as nossas conversas. Mas peço desculpa por essas conversas de raparigas. Daqui um bocado vamos discutir unhas. MK, de que cor é que pintaste essas unhas? Nunca vi o wrestling como uma cena masculina, feminina. Eu sei que na altura em que eu comecei a praticar, os homens dominavam. Hoje em dia, as cenas já não são muito bem assim. Senti, às vezes, a treinar com certos colegas ou whatever, que essas tais pessoas tinham medo de fazer wrestling comigo por eu vou-te aleijar ou não quero fazer wrestling contigo porque não me sinto confortável. Isso já senti bastante. Antes, há 10 anos atrás, se calhar, as lutadoras eram basicamente escolhidas pela beleza, né? Portanto, eram aquele eye candy, aquele miminho extra. Era uma pausa dos combates masculinos, sinceramente era isso. Neste momento, as mulheres, muitas vezes, até são o melhor combate da noite. E lutadoras como a Ronda Rousey, fora do wrestling, acho que geraram maior atenção. E percebemos que a lutadora não tem que ser uma menina frágil e inocente, pode ser simplesmente uma lutadora com garra que quer vencer o combate a todo o custo. O wrestling era mais para homens, não é? Gostar assim de um desporto de homens e tal, assim tão viril, tão... pronto. Eu sempre fui muito bruta, sempre. Treinar wrestling com homens permitiu-me continuar a ser bruta. Eu basicamente tive que reaprender a lutar para lutar com mulheres, porque eu lembro-me a treinar com homens, eles diziam mais força, mais força, mais força, eu, ok, com mulheres, por favor, isso foi um bocadinho stiff, foi um bocadinho mau, podes, por favor, menos força, eu, ok, desculpa. Aquela agressividade mal ela entra no ringue é tão cativante e vem contrastar muito como o wrestling feminino era na altura em que ela começou e quando nós começámos. Eu lembro de dizer à Kelly, vais ter que melhorar muito a tua imagem para chegares à WWE. O meu primeiro combate oficial na WWE foi no United Kingdom Championship, no Royal Albert Hall, que curiosamente foi onde a minha mãe participou no Miss Universo. Tive o prazer e a honra de estar presente no Royal Albert Hall quando ela fez a sua estreia. Qualquer pessoa que esteja dentro do meio sabe que é uma responsabilidade única poder representar as cores do país dentro da maior empresa do género no mundo. O público reagiu de uma maneira que eu literalmente tive parado durante um segundo, tipo, ok, eu vou morrer agora,
não vou morrer, vou entrar. Foi uma sensação, não consigo descrever, não consigo mesmo. Foi uma das melhores sensações da minha vida. E ter lá a minha irmã gritar por mim, que nem uma maluca histérica, e o público, que eu tinha quase a certeza que não me ia conhecer, mas aquele público do Reino Unido conhecia-me, e pronto, foi fantástico. Ela pode chegar, ela já chegou à WWE antes, eu não sei se é isso que a faz feliz, mas ela vai conseguir chegar onde ambicionar, seja na América, seja no Japão. Ela tem essa resiliência, essa força de vontade. Continua com a tua perseverança, continua com a tua coragem e continua com o teu orgulho, que eu sei muito desse fire que tens dentro de ti. Também é bastante orgulho em ser português e levar o wrestling português e não só feminino também, mais longe lá fora. Ela ainda é muito nova, eu espero que ela consiga subir a patamares ainda superiores àqueles onde está neste momento. Espero que ela atinja um nível que nos deixe muito orgulhosos. Toda a gente vê envolvida no wrestling nacional, pelo menos a 100%, eu acho que vê aquela com respeito. Eu acho que ela tem mais, mas muito mais para mostrar, uma questão de vontade e oportunidade e saber levar essas oportunidades da melhor maneira e ser feliz. Bastante orgulhoso. Eu diria àquela para continuar forte, para continuar a investir nela, para continuar a ser uma lutadora e acreditar nos sonhos dela, continuar a lutar pelos sonhos dela. Ainda vai se evidenciar mais, porque ela tem, além de ter categoria para isso, tem um espírito competitivo, é muito determinada naquilo que faz e nós estamos orgulhosos como pais. E sei que ela não nos vai desapontar. Eu acho que não podemos descontar a Kelly nunca. Eu quando era um jovem tolo de 18 anos, achava que ela nunca ia ser profissional. Acho que ela um dia vai ser campeã mundial da WWE. Inspira-me bastante e dá-me bastante força saber que eu sou uma inspiração para alguém. Saber que em Portugal há alguém que... Há uma miúda que tem 12, 13 anos que quer ser lutadora de wrestling e que me vê como inspiração. Ou seja, dá-me força e dá-me ainda mais vontade de alcançar tudo aquilo que eu quero no mundo do wrestling. Porque sem esses fãs, qual é o objetivo? Dear Kelly, my name is Kim. I'm 15 years old and live in Krefeld, Germany. I watched wrestling since 2008 and fell in love with you around February 2017. I started watching your matches and immediately liked you. Your in-ring style is unique, not to mention your theme. I love everything about you. The way you intimidate your opponent makes me fall even more in love with you. December 23rd is special to me because that's the day I cried my eyes out. The reason? My idol became the first ever WXW Women's Champion. Some people keep wondering why exactly you are the person I look up to. Well, for me, this is very simple. You left your family, friends, and home back in Portugal just to follow your dream of becoming a pro wrestler. 1.5 years did it take to convince my parents to get tickets for a WXW show so I can see you live. And today was that day. I love you so much and wish you all the best for your future. I'm so proud of you, you have no idea. Hopefully we can meet again soon. Love, Kim. Isto é a minha próxima fase, que muita gente ainda não sabe, mas isto foi quando eu fui ao Impact Wrestling e depois, logo depois do meu combate, ofereceram-me um contrato, este contrato que eu li, negociei e renegociei e eles deram-me o melhor contrato possível e não posso esperar para ir para os Estados Unidos e finalmente começar a lutar pelo Impact Wrestling.
o meu marido que faça o wrestling agora e que traga o dinheiro para casa porque eu quero reformar-me e quero estar em casa com os meus filhos e os meus gatos. É isso, pronto, manifestado. Como podes ver, sou mesmo muito preguiçosa. O meu objetivo é reformar-me.